Muito bom, estamos de volta, quinta-feira, bom estar com você. Você ouviu a palavra na terça-feira, falando nesta semana sobre regras de vida. Na semana passada nós falamos sobre a primeira regra de vida, ouse sonhar. Contamos a história de Jacó, neto de Abraão. Jacó teve momentos difíceis na sua vida, era uma pessoa que não tinha referenciais de valor para si, e no momento de intensa comunhão com seu irmão, foi embora de casa, ameaçado de morte, vivendo dias difíceis, de dúvidas, de medo, e agora ele está no deserto. No deserto ele tem um sonho. Nesse sonho Deus aparece para ele, Deus conversa com ele, Deus dá uma direção para ele, ele faz uma aliança com Deus e ele segue viagem. E agora segue viagem, vai parar na casa do seu tio Labão. Ali ele casa com as filhas de Labão, e 20 anos ele está naquele lugar, naquele ambiente. Ele prospera, ele cresce, ele enriquece, fica muito rico. Tudo o que ele havia falado com Deus há 20 anos atrás, Deus realiza. E agora, quando a gente chega em Gênesis 31:13, Deus está novamente falando com ele em sonho, dizendo: eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levante-te agora, sai desta terra e vai para a terra da tua parentela. Então, quando nós falamos dessa questão do sonhar, eu preciso que você lance um olhar sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Como você está? Como estão os sonhos que há no seu coração? Jacó sonhou. O sonho nos move. O sonho nos leva mais longe. O sonho nos leva a planejar, sabendo que quando planejamos, nós também temos que planejar que iremos enfrentar problemas, que as dificuldades virão, mas mesmo assim, Deus é um conosco e nós iremos vencer cada uma delas. A segunda regra de vida que eu quero deixar para você: acredite que Deus é contigo. O nome de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. Deus é com você. Então, uma das características que você precisa aprender quando você acredita que Deus é contigo. Naquele dia, Jacó entendeu que Deus era com ele. Abra a sua mente para Deus. Abra a sua mente para Deus. Essa é uma questão racional. Nós não estamos aqui falando de motivações da alma. Eu não estou aqui entusiasmando você para algo. Eu estou aqui trazendo clareza para você. Uma conversa franca, sincera, racional, um bate-papo de alguém que te ama, que quer o teu bem, porque você nasceu para dar certo. Então, Deus, ele pode fazer tudo através do seu chamado de vida e da sua vida, mas você precisa abrir a sua mente para Deus. A justificativa da ineficiência são palavras que parecem ser elogios. Ser pequeno, então, parece ser significante, quando na verdade estamos nos tornando irrelevantes. Não, a vida é assim mesmo. Não, eu só quero ter uma casinha, eu só quero ter o meu empreguinho, eu só quero conseguir um diploma, eu só quero conseguir uma formação, talvez passar num concurso, eu só quero ter minha vida pacata, quietinha. A insignificância, a mediocridade é sinônimo de fracasso. Você nasceu para ser referenciais de valor para a glória de Deus. Seu chamado de vida não pode ser um projeto para um tempo, é um projeto para a sua vida. Você tem que olhar para a sua vida e decidir: a minha vida glorifica a Deus naquilo que eu falo, naquilo que eu faço. A cada manhã eu me levanto para fazer a diferença. Isso é viver com propósito, todos os dias. Se Deus tem um plano, viva segundo Deus e não segundo o que você acha. Expandir a mente é ser cristocêntrico, sair para que os outros cresçam. Jesus saiu para que os seus discípulos crescessem. Não se apegue ao sucesso, prepare outros para continuar a sua jornada. Isso é regras de vida, isso é legado, é herança. Deus não se ofende quando nós não queremos ir, quando nós não queremos estar com Ele, quando nós queremos ir. Já disse na terça-feira, Ele deixou Judas ir, lembre-se disso. Quando nós temos um planejamento e para
planejamento nós não precisamos ter grandes ideias e nem ser muito criativos. Quando nós temos um planejamento, nós obedecemos a ele. Nós temos um norte, nós temos uma direção. Não obedece quem tem juízo, obedece quem quer obedecer. Então, não invista seu tempo em pessoas que não querem estar com você, com pessoas que não querem o que Deus tem dado para você. Há pessoas especiais, há pessoas incríveis que elas precisam de você, que elas precisam da sua ajuda, que elas precisam das suas palavras. Eu tenho tantas pessoas que caminham junto comigo, né? Eu tenho pessoas incríveis que quando eu converso com elas, eu vejo o potencial que há nelas, a força que elas têm, a força que elas se movem, o modelo que elas são, os exemplos que elas oferecem para os outros. A Bíblia, você crê na Bíblia, né? Pastor, eu creio em Deus. A Bíblia eu tenho um pouco de dificuldade, ela foi escrita por homens inspirados por Deus, e ela é útil e proveitosa para corrigir, para ensinar. A Bíblia é a palavra de Deus, a única referência que você tem de valor de Deus, a única referência que você tem histórica, real, de que Deus é Deus, de Jesus é Senhor, do Espírito Santo, é a Bíblia Sagrada. Tudo que conhecemos da palavra de Deus, da vida de Deus, está contido na Bíblia Sagrada. Então, se você crê em Deus, mas não crê na Bíblia, alguma coisa está distonante, porque tudo que tem vem dela. Melhor se debruçar sobre ela e crer. E a Bíblia, ela conta a história de um Deus e do seu povo. Mas ela conta a história de um rei, Jesus, com seus servos, eu e você. Ela conta a história de um noivo com uma noiva, Jesus com a igreja. Ela conta a história também de dois reis e dois povos. Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que tem um povo que anda em fidelidade com ele, que ama estar na presença dele, regra de vida. Mas também ele conta a história de um inimigo das nossas almas, Satanás, que Deus preparou para ele e para os seus anjos um lugar chamado inferno, aonde haverá choro e ranger de dentes, lago de fogo, para sempre, eternamente. Um dia vai acontecer. Um rei maligno que tem um povo que é seu, que anda com ele, que anda em trevas e que não há neles luz alguma. Você precisa escolher com qual rei você quer andar. Você precisa escolher qual povo que você faz parte. A Bíblia fala do rei visível e do rei invisível. O rei visível, ele governa o mundo e tudo que há no mundo. O rei visível, ele se manifesta através de poderes, através de influências, de culturas ideológicas, doutrinativas, enraizadas, de crenças falsas. O rei visível, ele se estabelece a partir da mentira, do engano, da corrupção. Ele se estabelece a partir da libertinagem. O convite dele é para viver o tempo todo no prazer imediato, se esquecendo que há eternidade. O rei invisível, ele diz para você que talvez aqui você terá aflições, mas que você precisa ter bom ânimo, porque ele venceu e nós viveremos para sempre com ele. O rei visível e o rei invisível, eles trabalham em desarmonia, cada um com o seu próprio método. O rei visível diz para você: faça menos e realize mais. Ele quer resultados. O rei invisível, ele diz para você: me adore. Busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Diante dos testes, nós podemos reprovar. Temos que ter consciência disto. Então, para ter sucesso na sua vida, como regra de vida, encare de frente, sem ofender. Às vezes, você vai precisar ter conversas difíceis. Conversas difíceis com aqueles que Deus deu a você. Conversas difíceis com seu cônjuge. Conversas difíceis no ambiente de trabalho. Sem ofender, encare de frente. Tenha um mentor
sem interesse, uma pessoa que quer o seu bem, que fala para você o que você precisa e não o que você quer. Tem alguém para organizar as suas ideias, pessoas que vão ajudar você a colocar em prática tudo aquilo que Deus tem dado a você. Seja o mentor de alguém, faça discípulos daquilo que você tem recebido, invista em outros. Seja organizado, seja organizada. Quando você entra no quarto de uma pessoa, você já sabe que tipo de pessoa ela é. Se ela é um profissional saudável, bom, qualificado ou não. Deus é um Deus limpo e organizado. Jesus, ele disse que o dinheiro é o Deus das moscas. O dinheiro tem que servir você e não você servir ao dinheiro. Em Eclesiastes 10:1, qual a mosca morta faz um unguento do perfumador exalar mau cheiro, assim para a sabedoria e a honra, um pouco de astutícia. Um pouco de astúcia na sabedoria e na honra faz muito mal, estraga aquilo que é bom. Opiniões humanamente formadas podem nos levar para longe de Deus. Caráter é o que você é. Alinhe suas falas com as suas atitudes. Antes de mostrar o sucesso para um jovem, forge o caráter dele. Faça dele ser alguém que anda em Deus, transparente, vivo, uma pessoa de caráter. O caráter não é essencial para uma pessoa, mas ele é essencial para um cristão. O caráter não é essencial para uma pessoa do mundo, um caráter definido, formado, mas ele é essencial para uma pessoa do reino de Deus, de quem anda com Deus. Você lidera sem o caráter, mas as pessoas não te seguem se você não tiver caráter. Existem dois tipos de autoridade: delegada e conquistada. A delegada, ela forma escritórios. A conquistada, ela alcança corações. Eu posso delegar a você uma autoridade, mas só você com seu caráter consegue conquistá-la. Quando as pessoas percebem que dinheiro e sucesso são o que menos importa, você conquista a autoridade moral e gera influência na vida delas. Um líder digno, uma pessoa digna, uma pessoa de sucesso, ela não vive em dois mundos. Os valores dela são os mesmos. Não importa onde ela está, ela tem caráter, regra de vida, ela é íntegra. A Bíblia, ela é como as regras da casa. É a opinião de Deus para você viver na terra. No céu não tem Bíblia. Quem não concorda com a opinião de Deus é como querer morar no Éden ouvindo a opinião de Satanás. Com certeza, o jardim do Éden irá discordar do jardineiro e colocar ele para fora. Terceira regra de vida que eu quero deixar para você. A segunda é: abra sua mente para Deus, né? Terceira regra de vida, pensando em Jacó. A primeira, ele sonhou. A segunda, ele teve uma mente aberta para se relacionar com Deus. E a terceira regra de vida: faça uma aliança de fidelidade com Deus. Um voto. Jacó, ele fez um voto. Ele disse para o Senhor: se o Senhor for comigo nessa jornada de vida, se o Senhor me abençoar, me prosperar, me der uma família, estiver comigo e me fizer voltar de tudo, eu te entregarei o dízimo. 20 anos depois, Deus está lá falando com ele: é hora de você voltar, de cumprir o teu voto, de entregar o teu dízimo, de fazer o que você aliançou comigo, porque a minha parte da aliança eu cumpri. Ele disse para Deus, naquele dia, há 20 anos atrás, pobre, com fome, sem casa, fugindo no deserto, pedra como travesseiro, ele disse para Deus: Deus, eu já fui apresentado à miséria, eu já fui apresentado à pobreza, eu já fui apresentado ao fracasso, à falência, não gostei, não quero. Deus é Deus de pobre, mas não é Deus de pobreza. Deus não é Deus de miséria, Deus não é Deus de fracassado. Deus chama Josué e fala: tão somente ser forte e corajoso, e eu serei contigo, e eu farei prosperar você por onde você quer que andar. Você precisa compreender que Deus quer te levar você a esse lugar aonde você nasceu para dar certo. E quando Deus prosperar você e a sua casa, não tenha sentimentos de culpa, não tenha vergonha de usufruir aquilo que Ele te deu. É para a glória dEle. Glorifica o nome dEle com a tua vida. Levanta a cabeça e fala:
Deus me deu. Deus me deu, apesar de mim, ele encontrou algo de bom e me deu. Nós amamos história de heróis, né? Eu amo. Você ama a história de heróis? Em Daniel conta a história de heróis. A galeria de heróis da fé da Bíblia, de Hebreus 11, diz que da fraqueza eles tiraram força, apagaram a força do fogo. Olha para Daniel na cova dos leões. Foi por um pouquinho que os leões não comeram Daniel. Pouquinho. Quase nada. Olha para a história do povo de Deus diante do Mar Vermelho. Foi por um pouquinho que os egípcios não os mataram antes de atravessar o Mar Vermelho. Olha para Davi e para Golias. Foi por um pouquinho que Golias não venceu Davi. Olha para a história de Noé e a sua casa. Foi por um pouquinho que eles não morreram no dilúvio. É um pouquinho. É uma história de herói. Alguém que dá certo. A Bíblia conta a história de heróis. Em Daniel 3,14, conta a história dos 3 amigos de Daniel: Sadraque, Mesaque e Abidnego. O rei Nabucodonosor havia feito uma estátua de ouro, influenciado por algumas pessoas malignas. O rei visível, agora governando o seu povo, ele é influenciado por aquele povo a fazer uma estátua de ouro para que as pessoas se dobrem diante dela e reconheçam que Nabucodonosor é o Senhor. E em 3,14 diz assim: falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não serviram aos meus deuses e nem adorais a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, o rei está dando uma segunda chance para eles, hein? Agora, pois, estáis dispostos a, quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz? Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? O rei visível falando do rei invisível. O rei visível se achando um Deus visível, falando do rei invisível, declarando que ele não era Deus. Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses e nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Olha só, vamos fazer uma analogia rapidinho aqui. O rei visível, com a sua autoridade, controlava o que acontecia na vida deles. Dar a eles uma segunda chance demonstrava a importância daqueles homens para ele. Ficar sem eles, haveria uma perda no reino. O rei não queria perdê-los. Então, o rei reivindica o controle sobre o que aconteceria. Se vocês não me obedecerem, se vocês não me ouvirem, se vocês não fizerem conforme eu estou determinando, vocês vão ser atirados na fornalha de fogo ardente. Em nossa jornada de vida, em algum momento, acontecerá exatamente isto. As circunstâncias irão cooperar contra nós e se interpor entre nós e sobre o nosso ponto de chegada. Nós seremos desafiados se decidirmos ou não a nos comprometermos. Se iremos comprometer temporariamente a nossa integridade física, se seremos interrompidos por um pouco para conseguirmos continuar a jornada, ou se iremos abrir concessões e seremos parados para sempre. A pergunta da alma é: e o que eu conquistei até aqui? E o rei fala baixinho para eles: e o Deus que vocês servem poderá livrar vocês? Esse Deus invisível, ele pode mudar a tua história? Esse Deus invisível, ele pode salvar o teu casamento? Esse Deus invisível pode mudar a história da sua empresa? Quem é que vai organizar as coisas na sua vida? Deixa eu perguntar para você: Deus deixou de ter poder? A fé nos parece que se tornou impraticável, simples demais. Fé é continuar crendo, mesmo diante do impossível,
que Deus pode fazer. Será que é tempo de fazer concessões? Quais concessões Satanás tem colocado na sua mente? Quais concessões Satanás tem colocado no seu coração? Decida fazer uma aliança de fidelidade com Deus. Decida fazer uma aliança com Ele. Vai abandonar a autoridade moral para ganhar uma autoridade natural? Vai comprometer a sua eternidade? O rei visível então oferece uma segunda chance. Eles não precisavam de uma segunda chance. O rei visível não está acostumado a ouvir não. Eles sabiam que a fonte de bênçãos não era o rei visível e por isso decidiram não abandonar o rei invisível. Sempre haverá reis visíveis que reivindicações farão sobre as nossas decisões. Ei, nunca menospreze elas. Elas vêm para roubar você. Você será tentado a ceder. As consequências parecerão inevitáveis. Se você não ceder, tudo vai acabar. Se você não ceder, tudo vai morrer, tudo vai mudar. Não faça concessões, porque as concessões serão sempre sedutoras. Continua firme na tua fé, continua firme crendo em Deus, continua declarando que Ele é poderoso na sua vida. Lembre-se, pode ser decisivo e nunca se esqueça que o poder está com o Rei invisível. Em Daniel 3:28, para nós encerrarmos e orar com você, falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Em quais áreas da sua vida você está sendo desafiada a continuar andando em fidelidade com Deus e tem sido assediada pelos convites do mundo? Pensa nisso. Planeje hoje continuar andando e servindo ao Rei invisível. Faça uma aliança de fidelidade com Ele e um dia na eternidade você colherá os frutos da sua escolha. Apocalipse 20:15. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago do fogo. Eu sei que você quer estar com Deus. Quero orar com você. Regras de vida para a sua vida, para você ser abençoado. Feche teus olhos, faz uma aliança com Deus aí. Diga para Ele que você quer andar nele sempre, todos os dias. Pede perdão se for necessário para algumas coisas. Remove algumas coisas da tua vida. Decide hoje parar algumas coisas, eliminar outras e viver o que Ele tem para você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo. Obrigado pela tua palavra. Vai de encontro agora à necessidade dessa pessoa. Ela está fazendo uma aliança com o Senhor. Que o Senhor abra os olhos dela agora para ela perceber as concessões, os assédios, os convites que esse rei visível, Satanás, o inimigo nosso, tem feito a ela. Leva ela a ter forças agora para reagir, para dizer não, a fazer uma aliança de fidelidade com o Senhor e andar na tua presença todos os dias da sua vida. Em o nome do Senhor Jesus, Pai Santo, eu abençoo essa pessoa. Eu abençoo os sonhos, eu abençoo os projetos, eu abençoo a família. E eu declaro que no Senhor, a partir de hoje, ela viverá com novas regras de vida e glorificará o teu nome. Será uma pessoa do céu na terra, para a glória de Deus. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Um abraço.